Amados, eu os convido a abrirem a palavra do Senhor comigo no Salmo 145. Salmo 145. Esse é um salmo de louvor de Davi. O texto diz assim, eu vou ler o salmo até o verso de número 7. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e cantarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Oremos. Ó Deus, estamos diante desse lindo salmo, expressão do coração de um homem atingido pela tua graça e que teve os seus olhos abertos para contemplar a tua beleza. Inspirado pelo Senhor para nos conduzir na adoração através deste hino. Pedimos que agora o Senhor venha nos ensinar, para que possamos, à semelhança dele, adorá-lo, de maneira que o Senhor seja realmente, ó Pai, exaltado através da nossa vida, através dos nossos lábios, através da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, este, como lhes disse, é um salmo de Davi, um salmo de louvor de Davi. Davi bendisse a Deus em vários outros salmos, mas este é o principal deles. Quando nós começamos a estudar os salmos de Davi, a maioria dos estudiosos dizem, essa é a maior joia de Davi. Não que os outros não sejam lindos e não tragam verdades maravilhosas. Pelo contrário. Mas o que acontece nesse salmo é que ele nos mostra coisas fantásticas. E é impossível nós lermos o Salmo 145 e permanecermos do mesmo jeito que estávamos. Isso porque, na medida em que Davi foi sendo conduzido pelo Senhor, inspirado para escrever esse texto, as coisas parecem que vão se descortinando diante dos nossos olhos, porque foi exatamente isso que Deus fez para com ele. Um dos grandes expositores da palavra do Senhor, chamado Charles Spurgeon, um pregador batista britânico, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele, quando vai estudar esse texto aqui, ele faz um esboço imenso, porque ele encontra tantos detalhes agradáveis de serem vistos e percebidos, não só nesses versos lindos, mas em toda a Escritura. Conversando com o pastor Jairo sobre isso, ele disse, pastor, dá para fazer liturgia que não acaba mais nesse texto. E é verdade. Hoje nós vamos começar a estudar o Salmo 145. E vamos ter mais 2 estudos após esse. Serão 3 estudos no Salmo 145. Na maioria das Bíblias tem um título que vem em cima do Salmo, falando da grandeza, da bondade e da providência de Deus. Só que invertido, né? Fala da bondade, a grandeza e a providência de Deus. Contudo, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que a primeira coisa que o texto fala é de quão grande Deus é. Quão grande Deus é. E isso é o motivo inicial do louvor de Davi. Por que Davi louva ao Senhor? Porque ele contempla um Deus grandioso. E ele vai mostrar-nos esses detalhes da grandiosidade de Deus.
A primeira coisa que ele nos mostra aqui, e que fica bastante claro, é que o louvor a Deus é fruto desta contemplação de Deus em suas perfeições. O louvor, irmãos, ele ocorre quando há uma reação incontida no coração daquele que é atingido pela verdade de Deus. E ele exalta ao Senhor. Esse coração feliz por conhecer a Deus e os seus tremendos feitos. O louvor é um momento inigualável, que não tem como medir com nada mais de alegria diante do nosso Salvador. E é nesse salmo memorável que nós encontramos Davi nos apresentando a sua própria adoração. Ele como adorador. Não só ele ensinando a adorar, mas ele adorando ao Senhor. E dessa forma nós podemos aprender com ele a adorar a Deus. Quando você pensa em adoração, o que vem na sua mente? Cantar? Quando você pensa em louvor e adoração, o que vem à sua mente? Na verdade, esse conceito de adoração, louvor e adoração, está intimamente ligado com o objeto adorado e que me leva a louvar. O objeto é muito mais importante do que o adorador, do que eu e você. Ele tem que ser tremendamente fantástico para gerar em mim uma atitude de agradecimento, de reconhecimento, de comportamento adequado diante de Deus. E o comportamento adequado diante de Deus aqui, segundo Davi, é adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor. E a primeira coisa que ele nos mostra é que existem várias maneiras de nós exaltarmos a Deus. Observem bem, acompanhem no texto, no Salmo 145, nessa expressão de adoração. Nos 7 versos iniciais, Davi fala sobre isso. Olha só, no verso 1 ele diz, exaltar-te-ei. Depois no verso 1 ainda ele diz, bendirei. No verso 2 ele usa a expressão, louvarei. Depois no verso 3 ele diz, digno de ser louvado. Depois no verso 4, louvará. No verso 5, meditarei. No verso 6, falar-se-á. E no verso 6 ainda, contarei. Todas essas expressões estão ligadas ao ato de exaltação. O ato de colocar Deus na essência da adoração. O que significa cada uma dessas coisas? No verso 1, como nós vimos, Davi diz, exaltarei. Essa expressão é muito interessante aqui, porque ela dá a ideia de levantar bem alto, de erguer, de você reconhecer Deus em sua majestade e você colocá-lo diante de você como algo bem grande, bem maior do que você. Aquele que você se comporta como menor, mas para o exaltar. É a ideia não que você é quem torna Deus grande, mas você reconhece esse Deus. Então, quando Davi fala, exaltar-te-ei, ele está dizendo, ó Senhor, eu coloco no lugar que é devido ao Senhor, que é próprio do Senhor. E isso aponta para uma necessidade de abrirmos mão de nós mesmos para adorarmos a Deus em primeiro lugar. Como assim? Nós corremos muito risco de termos a nós mesmos como o primeiro objeto de adoração. Nós gostamos de nós mesmos. E nós gostamos de satisfazer a nós mesmos. Não é incomum as pessoas dizerem, hoje eu gostei de adorar a Deus. Hoje o culto foi bom. Ou hoje o louvor foi agradável. Ou hoje eu estava com o coração preparado para. Nada disso se enquadra aqui. Nada. Porque a exaltação tem a ver com o Deus exaltado. Tem a ver com a contemplação de Deus e o reconhecimento de que Ele é ser
acima de nós, tremendamente maior. A outra expressão é bendirei, no verso 1. Essa expressão pode ser traduzida também por abençoado. Quando é usado para nós, normalmente tem esse significado. Aquele que é abençoado, ele é bendito por Deus. Mas quando é usado para Deus, é quando eu me coloco numa posição de humildade e de joelhos para bendizer. É esse o significado da palavra. A ideia é, eu me coloco na minha posição reconhecendo quem eu sou. Extremamente menor. E mais do que isso, desesperadamente necessitado de Deus. Só que o ato de bendizer, ele é o reconhecimento da miséria nossa, mas da grandiosidade de Deus, mas ao mesmo tempo é um ato que nós temos diante de Deus por reconhecermos a sua obra graciosa para conosco. Eu coloco-me diante de Deus e de joelhos, humildemente, porque Ele cuida de mim. E eu, desta forma, bendigo ao Senhor. Depois o texto fala do louvor. Mais de uma vez, no verso 2, 3 e 4. No verso 2 e 3, ele usa 2 vezes aí. Louvarei, ser louvado e louvará. Louvar alguém é elogiar alguém. E se sentir tranquilo na presença dele. Eu não sei, você já tentou elogiar Deus com tudo aquilo que Ele é? Simplesmente nós não conseguimos isso. Mas nós devemos fazer isso. Não exaustivamente, porque Deus é plenamente perfeito, maravilhoso. Ele tem qualidades a serem elogiadas, por nós. Então, a ideia de louvar a Deus é elogiar a Deus. Quando eu canto música para louvar a Deus, eu estou agindo de tal forma que eu estou elogiando a Deus. A música não é para me exaltar ou para falar dos meus sentimentos, mas é para falar de Deus e colocar Ele em destaque. A adoração é assim. O ser adorado é Deus. O ser exaltado é Deus. O ser que está diante de mim, e eu de joelhos bendizendo, é Deus. O ser que é elogiado e sempre terá razões em mim para elogiar, é Deus. E diante desse Deus, eu devo meditar. Eu posso exaltar a Deus meditando nele e na sua palavra. Isso tem um significado muito importante para nós. O ponderar aqui, o meditar, é uma palavra que pode ser traduzida também por estudar. É não olhar para Deus e conhecer de Deus e me esquecer logo depois. Mas entrar naquilo que fala a respeito de Deus, na expectativa de conhecer cada vez mais o Senhor. Esse Deus, logo na frente, aqui ainda, diz que Ele é insondável. Eu não tenho como compreendê-lo plenamente, mas eu devo meditar nele. Eu devo fazer isso como uma demonstração de quem está conhecendo mais ao Senhor. Está se desgastando por conhecer mais a esse que é o seu bendito Salvador. E quando nós estamos diante de Deus, e todas essas coisas acontecem, nós falamos dele e contamos a respeito de Deus a outras pessoas. Queridos, a melhor forma de mostrarmos Jesus nas nossas vidas para outras pessoas que não têm a Cristo é termos uma vida que exalta ao Senhor em todo momento. Eu creio que a melhor forma de evangelismo é a igreja viver de maneira a exaltar o Senhor em cada ato.
Quando nós, crentes, vivemos para glorificar a Deus com a nossa existência. Quando nós vivemos para colocar Deus em destaque na nossa vida, como motivo da nossa alegria, como motivo da nossa exaltação, como motivo da nossa dependência, nós falamos a respeito de Deus, nós contamos a respeito de Deus às outras pessoas, e o texto diz no versos 6 e 7, que os outros também vão ouvir e vão falar a respeito de Deus. Em todas essas expressões que nós vimos, Davi mostra sua motivação. Uma motivação que é inabalável de louvor ao Senhor. Como também ele mostra o modo que nós devemos ter para adorar ao Senhor. Queridos, terminando essa primeira parte, existem muitas maneiras de adorar a Deus. Mas uma verdade une todas estas maneiras. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno de toda adoração. Nós adoramos a Deus porque Ele é o único digno de toda a nossa adoração. Sendo assim, nós vamos para a segunda grande informação que o texto nos traz. Ele nos fala a respeito do Deus que nós adoramos. Suas qualidades aqui são exaltadas. Não de maneira exaustiva, mas de maneira tal a demonstrar que esse Deus merece adoração. Qual é o Deus que adoramos? Olha só, quando Deus nos regenera, quando o Espírito Santo de Deus troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, e desvenda os nossos olhos carnais, para que agora, através da palavra de Deus, nós possamos reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Somos pecadores e necessitados de perdão, e estamos diante de um Deus que perdoa e ama aquele que nele crê. Quando o Senhor faz essa obra nas nossas vidas, nós vemos a Deus. Nós contemplamos a Deus. Sem que isso aconteça, nenhum de nós tem a capacidade de conhecer a Deus. Deus só se revela àquele que Ele deseja ser conhecido. Esse ato é tremendo e realmente é eficaz. O texto diz que Davi louva ao Senhor que é rei. E a primeira qualidade que ele fala a respeito aqui de Deus é que ele é rei. Quando a Escritura ela apresenta Deus como rei, ela demonstra assim o seu senhorio sobre todas as coisas. Então, todas as vezes que você encontra na Bíblia a exaltação de Deus como rei, está falando que ele tem domínio sobre as coisas, não sobre uma parte da criação, das coisas existentes. Mas a palavra de Deus diz que ele é Senhor sobre todas as coisas. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, quando ele fala com seus discípulos após ser ressuscitado, ele diz para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A ideia ali é sobre os céus e sobre a terra. Essa é uma qualidade encontrada no Deus, que tem domínio sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Isso inclui a mim, inclui a você, inclui aqueles que creem conosco na presença de Deus, e aqueles até mesmo que não creem em Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas e sobre tudo. Ele é até mesmo Senhor sobre toda a história. A palavra de Deus diz que Ele é que determina a história, e é por isso que ela acontece. Inclusive, amados, esses dias que hoje temos vivido, que muitas vezes brota no nosso coração: por que disso? Por que do sofrimento de tantas pessoas? Por que existem tantas famílias enlutadas? Pessoas preocupadas? Pessoas angustiadas, deprimidas? Por que da pandemia? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, porque a palavra de Deus nos revela. Deus diz que Ele é rei
sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a história. Ele tem motivos para isso. E eu devo reconhecê-lo como o Senhor da história. O reino de Deus, irmãos, não tem limites. E nós fazemos parte desse reino. Somos feitos servos desse rei. E mais do que isso, Deus nos faz agente dele no seu reino. Essa é a função da igreja do Senhor Jesus, de agir como agentes de Deus no meio do reino de Deus. Por isso que a igreja é enviada para pregar o evangelho em nome do Senhor, como embaixadores, diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17. Deus nos faz assim, por quê? Porque Ele nos faz seus servos no meio de todas as coisas. Outra coisa que o texto nos traz, outro detalhe a respeito de Deus, é a sua pessoa divina, que recebe um nome divino. No texto diz que existe aí um louvor à pessoa de Deus, louvor ao nome do Senhor. O teu nome. Essa expressão é repetida no verso 1 e 2. Louvor ao nome de Deus. Essa palavra, nome, aqui, é uma expressão usada como designação de Deus. Essa expressão significa ou aponta para Deus. Ela tem essa intenção. É como se o texto estivesse dizendo, olha, ele tem o nome de Deus porque ele é Deus. Mas ele tem nome de Deus porque ele é o único Deus. O único Deus. Na Bíblia, o nome tem um significado de essência daquilo que o nome daquele indivíduo tem. Inclusive Deus. Por exemplo, a Bíblia fala de alguns nomes de Deus. Alguns falam Iavé, Jeová, Javé, Jeová, e aí vai. Não importa como isso é dito, como foneticamente é dito. Só que essa expressão significa Senhor. É um dos nomes de Deus. Ele é Senhor. Tem uma expressão, El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Adonai. Senhor. Elion. Altíssimo. Elohim. Deus Criador. Deus que tem poder criativo e é onipotente. Ele tem poder sobre todas as coisas. Por isso ele criou todas as coisas. Quando nós louvamos o nome de Deus, na verdade, nós estamos louvando a Deus, a essência de Deus. Aquilo que Ele é de forma mais pura. Aquilo que Ele é e não existe outro igual. Nem semelhante, nem comparado, porque Ele é único. Então nós devemos adorar a Deus, e Ele é Deus único. O texto continua, e nos dá mais um detalhe a respeito de Deus. Diz que Ele é Senhor, louvor ao Senhor, verso 3. Jeová, ou Javé, aquele que existe, é o nome próprio do único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Louvor, no verso 4, nós vemos 2 vezes, e o verso 6, uma vez, ao Deus que é grande. E a ideia aqui de Deus grande, a grandeza de Deus aqui repetida 3 vezes, está falando de uma grandeza como atributo. Não no seu caráter grande, ou coisa dessa natureza, mas Ele é grande em tudo. Quando você fala do amor de Deus, você fala do amor dele pleno, da misericórdia dele plena, não tem limites. Você fala da bondade de Deus, Ele é plenamente bondoso. Ele não tem, Ele é.
Esse Deus maravilhoso, Ele é todas essas coisas, e Ele é um Deus grandioso. Não pode ser medido. Por isso, Ele é muito digno de ser louvado, como diz o verso de número 3. A dignidade de Deus, irmãos, ela é sem referencial. Ele é extremamente digno. Ninguém pode ser comparado com Ele. Uma característica do mundo caído é a idolatria. Uma das características que acontece logo no início, onde existe a queda em Gênesis, é a idolatria. Das primeiras coisas que acontece logo depois é a idolatria. Davi afirma o único Deus a ser adorado. Mostrando que, mesmo que o homem esteja fazendo isso em todos os tempos, Deus é o único ser que deve ser adorado. É muito digno de ser adorado. E Ele é insondável. Ou seja, não pode ser conhecido plenamente. Quando você ouve essas coisas a respeito de Deus, qual é a sensação que vem do seu coração? Todas essas verdades a respeito de Deus. Porque o que Davi está fazendo é pegando um punhado de informações, e no meio de todas essas informações, ele está querendo mostrar as razões pelo qual ele adora o Senhor. O que ele está querendo mostrar é que ele tem uma atitude coerente com aquilo que Deus é. E que por mais que ele adore o Senhor, e por mais que ele contemple ao Senhor, como ele diz no verso 5, Deus é um Deus cheio do esplendor da sua majestade. Olha só que expressão é essa? As duas expressões, elas são superlativas. Elas apontam para um Deus não só majestoso, ele é esplendorosamente majestoso. A honra e glória deve ser dada a esse Deus majestoso. E isso tudo vem do fato dele ser rei, dele ser senhor, dele ser grande, dele ser todas essas coisas. Quando a palavra de Deus fala-nos a respeito da atitude de Jesus Cristo, quando ele se torna homem para nos salvar, em Filipenses, diz a palavra de Deus que ele abriu mão. Ele se humilhou e se esvaziou. Ele abre mão do direito de ser tratado como rei. Ele abre mão da sua majestade. Mas ele nunca deixou de ser rei. Ele abre mão do direito de ser tratado, mas ele nunca deixou de ser verdadeiro rei. Porque no devido momento o Pai o exaltou. E em Filipenses é dito que depois o Pai vai fazer com que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que ele é o Senhor. Nós precisamos olhar para esse texto e ver Davi realmente se sentindo pequeno, mas ao mesmo tempo cheio de alegria e motivação para glorificar a Deus. Irmãos, estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão com tanto medo, estão tão acabrunhadas, que elas buscam a Deus só porque Ele precisa me ajudar, porque se Deus não ajudar, quem vai ajudar? Já ouviu alguém dizer isso nesses dias? Só Deus na causa. Só Deus libertando. Querido, sempre Ele fez isso. Ele sempre amou. Ele sempre cuidou. Ele sempre fez a sua obra perfeita a nosso favor. E não é só agora. E tanto antes quanto depois de tudo isso acabar. Porque esse período agora vai acabar. Esta moléstia vai terminar. A grande verdade que nós temos é que Ele continua sendo quem Ele é, merecedor da nossa adoração. Eu não devo agora buscar Deus diferente. Como se a minha atitude é que estivesse arrancando de Deus alguma coisa. Mas eu estou agora sim, de maneira mais consciente. Se a diferença é essa,
Ok, está certo. Agora eu devo chegar diante de Deus de uma maneira diferente. Porque Deus está nos dando a oportunidade de olharmos para o alto e ver que Deus não mudou. Ele continua sendo esse. E Davi diz aqui quando nós devemos adorar a Deus. No verso 1 ele diz, para todos os tempos, ou louvarei por todo o tempo. Todos os dias é a expressão que ele usou aqui. Essa expressão no original dá a ideia de a cada 24 horas, o dia inteiro, apontando para uma ação contínua. Todos os dias, o dia inteiro estou adorando ao Senhor. E depois ele diz, e para todo o sempre, no mesmo verso primeiro, dando a ideia de eternidade. Quando nós devemos adorar e buscar a Deus? Hoje, amanhã e sempre. O texto diz também que nós devemos louvar a Deus por toda a eternidade. É usada essa expressão aí. Além de a expressão todo sempre, ele logo depois usa a expressão eternidade. É como se Davi estivesse dizendo, olha, a adoração do cristão é um hábito de vida hoje e o será no céu eternamente. Não é uma escolha, não é um momento, mas é uma vida de adoração. Uma prática que me caracteriza como adorador a cada dia e que vai me levar até os céus e lá eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Que demonstra a nossa comunhão com Deus e o entendimento que Deus está presente. E se Ele está presente, eu devo adorá-lo. E todos os meus atos, todos os meus comprometimentos, todos os meus pensamentos, todas as minhas intenções é para glorificar a Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Dia a dia, para sempre, eternamente. Eu devo viver como aquele que contempla o Deus verdadeiro. Irmãos, Deus falou com Davi desde muito cedo. Deus deu a ele sonhos. Deus deu para ele visões que foram as profecias que ele trouxe. Deus inspirou-o a escrever todas essas coisas lindas que nós temos aqui nos Salmos, alguns provérbios. Mas esse homem foi um pecador, como eu e você. E esse homem, em meio a toda a sua realidade de vida, mesmo tendo contemplado um Deus que foi com ele durante toda a sua existência, e ele se afastou, Deus não deixou de ser quem ele era. E no devido tempo, Deus o resgatou, para que ele pudesse ter uma vida com ele, de adorador. Qual é a motivação inabalável da nossa adoração? A obra de Deus e o que Ele é. O texto nos mostrou quem Deus é. No verso de número 6 diz, os teus feitos tremendos, atos admiráveis, que geram respeito, reverência, honra. Não só porque Deus é quem é, nós adoramos a Ele, mas nós adoramos a Deus também por tudo aquilo que Ele faz. E Davi deve ter olhado para a sua história e visto de onde ele veio, onde ele estava, e como Deus foi gracioso e misericordioso com ele, e como Deus estava cuidando dele, do seu reino, do povo de Deus. Tudo depende de Deus para existir e continuar existindo. A ação contínua de Deus deve gerar em nós uma adoração também contínua. Davi teve os seus olhos abertos e ele contemplou a plenitude dos atos tremendos e poderosos de Deus. E essa motivação gerava uma adoração constante, porque Deus fez atos verdadeiros. O Senhor Jesus, em João capítulo 5, no verso 20,
ele diz para os seus discípulos das obras, as obras do Pai. E ele diz assim: porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Irmãos, quando nós olhamos as obras de Deus, é para nós nos maravilharmos do Senhor. E quando nós vemos que elas continuam por graça, é para que nós estejamos assim glorificando ao Senhor. Qual o objetivo final disso? Nossa alegria, a verdadeira exaltação do Senhor, mas o testemunho verdadeiro de quem Deus é àqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Esse tempo que nós estamos passando, irmãos, é um tempo de nós, como povo de Deus, não perdermos de vista que nós somos um povo que agradece a Deus e que exalta a Deus, apesar das circunstâncias. A vida cristã de adoração é um testemunho verdadeiro e poderoso sobre Deus e suas maravilhas. Isso ocorre inicialmente pelo fato de Deus transformar-nos, a mim e a você, pecadores, em homens segundo o seu coração para a sua adoração. O mundo, ele fica estarrecido, sem compreender, quando ele vê a igreja do Senhor Jesus crendo e tendo esperança e feliz e adorando apesar das adversidades. Que povo é esse? Que Deus é esse? O mundo carece da graça de Deus e carece de verdadeira alegria, queridos. Aquela que não acaba. Segundo Davi, nesse texto, nós devemos proclamar às gerações futuras aquilo que aprendemos das gerações passadas, dos feitos de Deus. O louvor não está relacionado com o que nós sentimos, mas com o testemunho e exaltação de Deus e os seus feitos. Nossas emoções, elas são produzidas pela alegria de adorar e servir a Deus. Nossa alegria é fruto e não a causa da nossa adoração. Não é porque eu estou alegre que eu adoro a Deus. Eu exalto a Deus. Reconheço a Deus. Eu reconheço e adoro a Deus e exalto a Deus porque Ele é Deus verdadeiro. E porque os seus feitos são maravilhosos. E porque a sua graça não tem fim. E porque a esperança que Ele me dá é maior do que qualquer coisa. Nossa adoração, irmãos, ela deve ser consciente e dependente do Espírito Santo de Deus que nos conduz. Sendo assim, o que Davi nos mostrou nessa parte introdutória foi a grandeza de Deus. E ele diz, por causa disso, eu adoro ao Senhor. De diversas maneiras, eu exalto a Deus por coisas que Ele faz, por aquilo que Ele é. E quando eu faço isso, eu sou instrumento nas mãos de Deus para proclamar a sua glória àqueles que ainda não conhecem. Muito maiores riquezas tem nesse texto, a partir do verso 7 até o verso 21. Leia. Lá na sua casa, dê uma olhada nesse texto e peça ao Senhor para te mostrar o que verdadeiramente significa adorar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça com que a sua palavra cresça no nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra de Davi, Salmo 145.
Ó Deus, como é belo ver o teu servo tendo entendimento das perfeições do Senhor e das tuas obras. Como é maravilhoso ver que, apesar dele ser pecador como nós, ter vivido momentos tão difíceis na sua vida por causa do pecado, o Senhor foi com ele. O Senhor o resgatou e o Senhor o ensinou a viver uma vida de adoração. Pedimos que o Senhor faça isso também nas nossas vidas. Ó Deus, vivemos dias difíceis, onde muitos irmãos não podem nem estar aqui no templo conosco agora, adorando. Mas nós cremos em Ti, e é por isso que nós estamos juntos agora adorando ao Senhor. Nós aqui, os irmãos nas suas casas, através da internet. Traga graça sobre cada um de nós, ó Pai, para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus.